João capítulo 8, versículo 31, nós lemos assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos diante de nós uma escolha para fazer. Nós podemos escolher ser libertos ou não. E quando nós escolhemos ser libertos, Deus nos fortalece na nossa escolha. Na nossa escolha. Para que nós possamos realmente viver de acordo com a palavra de Deus. Nós vemos aqui que a Bíblia é o alimento espiritual. A palavra de Deus nos alimenta o nosso espírito, a nossa alma, nos fortalece. A palavra de Deus nos liberta de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Por isso, meus amados, é muito importante que nós meditamos na palavra de Deus. Como diz o salmista, no Salmo 1, versículo 1, 2 e 3, os irmãos conhecem muito bem. Não andarmos os caminhos errados, os caminhos dos pecadores, mas termos prazer nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Vamos ler Salmo 1. Eu gostaria de ler, é bom ler isso. Salmo 1, versículo 1, versículo 2 e versículo 3, fala assim: bem-aventurado o homem, bem-aventurado a mulher, bem-aventurado o jovem, bem-aventurado o adolescente, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Estes serão como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É promessa do Senhor. É bênção do Senhor para os seus filhos, um outro elemento necessário para o nosso crescimento espiritual é a oração, reunião de oração. A oração nos coloca no altar do Senhor, e quando nós estamos no altar do Senhor, nós estaremos em fervente oração, e Deus estará nos abençoando. A oração permite que Deus abra portas, a oração permite que Deus abençoa, que Deus cura, que Deus repreende o mal. A oração nos dá entendimento de direção, de escolhas para a nossa vida. Jesus é o nosso modelo de oração constante. Jesus não fazia nada sem antes orar. Outro elemento que eu anotei aqui, meus amados, é a comunhão com os irmãos. Nós crescemos muito melhor quando nós estamos em comunidade. Nós crescemos, nos edificamos melhor, nos encorajamos melhor, conforme nós lemos em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que orienta que não é bom que os irmãos se afastem da igreja, se afastem dessa comunhão, a comunhão dos irmãos. Por isso o salmista diz: ó, como bom história é que os irmãos vivam em união. Meus queridos irmãos, o crescimento espiritual, ele ocorre quando há obediência à vontade de Deus. O crescimento espiritual acontece quando nós escolhemos seguir aquilo que a palavra de Deus ensina. Tudo é uma questão de escolha. Em João capítulo 14, versículo 21, diz assim: aquele que conhece os meus mandamentos e os obedece, Deus o ama, assim como ele é amado pelo meu Pai. Obediência. O grande perigo é a acomodação. Às vezes nós falamos: eu sou salvo, então eu vou cruzar meus braços. Na verdade, o salvo não cruza os braços. Quem cruza os braços é porque ainda não foi salvo. Sabe? Aquele ditado: olha, pastor, meu filho morreu, a minha filha morreu, será que ele foi para o céu?
Se ele aceitou Jesus, ele foi para o céu. Como era a vida dele? Era uma vida de testemunho? Porque o crente é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. É uma questão de escolha na nossa vida, meus queridos irmãos. Precisamos escolher aquilo que Deus nos dá, que Deus tem para nos oferecer, para nos abençoar. Não podemos ficar simplesmente satisfeitos com as bênçãos enquanto outras pessoas estão passando necessidades. E quando nós nos conformamos, o que acontece? Muitas vezes nós corremos o risco de nos conformarmos com este mundo, nos distanciarmos de Deus, nos afastarmos dos seus propósitos, conforme a igreja de Laodiceia, os irmãos conhecem muito bem, em Apocalipse capítulo 3, versículo 15, versículo 16. Quando há crescimento espiritual, tem produção de frutos para Jesus, frutos que glorificam a Deus. O crescimento espiritual, meus amados, fortalece a nossa fé para que nós possamos suportar os dias difíceis, possamos suportar as provações. O crescimento espiritual traz alegria e paz, e aquela paz que a gente não consegue entender, porque ela excede todo entendimento. E aí nós podemos cantar, tem uma música que está cantando por aí, uma letra muito linda, né? Que fala assim: eu não sei o que ele viu em mim, como uma música que a irmã Lili cantou aqui com a Belinha também, né? Logo eu, tão pecador, tão falho, logo eu. E essa música mais nova que tem agora, eu não sei o que ele viu em mim, eu sou tão falho, ele é fiel, eu sou tão fraco, ele é forte. O que ele viu em mim, eu merecia o inferno, mas ele me deu o céu. Então, quando nós nos preocupamos com esse crescimento espiritual, nós nos unimos a Deus, e esta paz excede todo o nosso entendimento, porque o crescimento espiritual não acontece automaticamente. Nós precisamos querer, nós precisamos buscar, ele precisa ser escolhido na nossa vida, precisamos ter a intenção no nosso coração. E se o nosso desejo é crescer, se o nosso desejo é se fortalecer na graça, nós precisamos renovar o nosso compromisso com Deus. Semana passada, juntamente com o pastor Nilson Miller, nós escolhemos o nosso tema e a divisa para o aniversário da nossa igreja. O nosso tema é conhecendo os propósitos de Deus para a nossa igreja. Quando eu falo para a nossa igreja, eu estou dizendo conhecendo os propósitos de Deus para a minha vida, que nós somos a igreja. Então, conhecer os propósitos de Deus na sua vida, na nossa vida, na vida dessa igreja. Efésios 1, versículo 9 e 10. Eu quero terminar lendo essa divisa. Vamos ler todos? Efésios 1. Depois de Coríntios, em Gálatas, vem Efésios. Efésios 1, 9 e 10. Vamos ler todos? Descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar, congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Qual é o propósito de Deus na nossa vida, na vida da nossa igreja? Que nós descobramos o mistério da vontade dele na nossa vida, na vida dessa igreja, segundo a vontade dele, tudo aquilo que ele propôs para a vida dessa igreja. Meus irmãos sabem que o que Deus propôs foi vitória, porque a igreja do Senhor Jesus, ela nasceu com vitória. Ela pode passar por muitos problemas, muitas situações, mas ela, exatamente como nós lemos no início,
bem no início aqui às 9 horas, né? Ezequiel 37, 10 e 11. Deus restaura, Deus renova, Deus dá vida, Deus abençoa. E Ele vai usar este grupo que está aqui, este grupo aqui que eu tenho orado e agradecido a Deus pela sua vida. Eu sei que é este grupo que está de mãos dadas com os pastores desta igreja, para que nós possamos ver o milagre do Senhor acontecendo neste tempo, conforme eu falei na quarta-feira passada. Eu vejo que você também possa ver, e nas suas orações você possa agradecer a Deus, porque nós teremos este milagre nesta hora. Esse templo que Deus permitiu que fosse construído, para que estivesse repleto de pessoas, para o louvor da glória dele. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém.